Olá, estamos de volta. Eu sou a Eliane Tavelli, professora de bordado do projeto Arte e Convivência para Idosos. Hoje iniciamos o terceiro e último módulo. Já vimos no primeiro módulo como fazer o caderno de pontos. Hoje vamos concluir. Depois, no segundo módulo, vimos pintura, possibilidades de pintura no tecido para depois trabalhar o bordado. E agora, neste módulo, nós vamos pensar em novos suportes, que não sejam o tecido. Então, como nós vamos fazer isso? Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o bordado sobre papel. Esse papel pode ser uma fotografia, uma imagem bonita que você pegou na internet, ou mesmo um papel de uma única cor. São várias possibilidades. Na segunda aula, segundo encontro, nós vamos trabalhar o bordado sobre casca de árvore. É isso mesmo, casca de árvore. E no terceiro, nós vamos finalmente concluir o nosso caderno de pontos. Então fica com a gente, acompanhe. Se perdeu alguma aula, volte para rever pontos e tudo mais e divirtam-se. Eu escolhi aqui algumas imagens para a gente trabalhar o bordado sobre papel. Reparem que uma colorida, a outra em preto e branco. Justamente porque nesta imagem aqui, eu pretendo explorar essas partes mais escuras, realçá-las com o bordado. E aqui, então, como a imagem está em preto e branco, a intenção é trabalhar com cores, trabalhar bem colorido essa vegetação. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Olha para a imagem, pensa um pouco no que você pretende. Aí, nós vamos pegar um papel vegetal e jogar sobre essa imagem para que você possa fazer um estudo sobre os pontos e onde você vai lançar esses pontos. Por exemplo, para esta imagem, que é uma ruína, eu já fiz um pequeno estudo. Então, o que eu pretendo? Eu pretendo trabalhar com um ponto creta aberto aqui, que nós temos no caderno, com o pluma, que nós aprendemos hoje, e aqui alguns pontinhos retos. E aqui o chavão, que nós também já temos no caderno de pontos. Feito esse estudo, o importante aqui é a gente fazer a marcação aproximada desses pontos, que é para facilitar o manuseio na hora que estivermos bordando. Então, o que eu vou fazer? Vou ajustar aqui exatamente onde eu pensei esses pontos. Vou trazer um tecido dobrado aqui por baixo, só para facilitar a perfuração desse papel. E vou dar início aqui às marcações. Se achar melhor, porque o papel vegetal escorrega muito, prende com fita crepe. Então, eu prendo aqui e começo. Se não tiver esse tecido grossinho para pôr embaixo, pode ser uma espuma durinha também. Então, vamos lá. Aqui nesse ponto creta, eu tenho que lembrar que ele dá duas pegadinhas aqui, duas pegadinhas aqui, duas aqui, duas aqui. Então, eu vou começar a perfurar o meu tecido. Ou melhor, não estamos com tecido, estamos com o papel. Então, furo aqui, todo lugar onde a linha vai perfurar o tecido, eu faço um furo com este agulhão. Se você tiver uma agulha grossa e quiser utilizá-la, pode ser também. Mas é que o agulhão não machuca a mão da gente aqui. E vou fazendo isso para cada ponto que eu decidi colocar aqui. Então, por exemplo, aqui são pontos retos. Eu marco só a distância. Aqui e aqui. E faço isso com todos os desenhos de pontos que eu fiz aqui. Porque isso vai me facilitar na hora de bordar. Se eu vou bordar assim, eu fico sem apoio visual para saber onde eu coloco a agulha quando eu estou aqui atrás. Mas se eu fiz as marcações do ponto aqui, aqui já vai estar tudo
marcado onde que eu entro e onde que eu saio com a agulha. Por isso a importância de fazer essa marcação inicial. Você pode estar se perguntando, mas eu não sei o desenho, eu não estou lembrando qual é o desenho do ponto chavão, por exemplo. Então eu vou te dar uma dica. Volta lá no caderno de pontos e relembra, como que eu faço esse ponto? Pega o papel vegetal e treina um pouco este ponto aqui no papel vegetal. Você faz no papel vegetal aquele ponto que você não está lembrando como que é o desenho, ou que você quer ver como que fica. Na verdade, você pode aqui construir um gabarito. Então, faça o ponto chavão aqui. Faça uns 2, 3, que é para lembrar como que é o gabarito desse ponto. Então, fiz um. Vou fazer mais um aqui do ladinho, ó. Vou fazer ele até inclinado, que é para a gente relembrar que ele pode ser mais tortinho. Fiz aqui. Só para dar uma ideia aqui, né? Feito isso, eu desmancho o ponto. Desmancho o ponto que eu fiz aqui com bastante cuidado no papel vegetal. Cuidado para não puxar a linha e rasgar o papel. E ganho aquilo que eu comentei com vocês, o gabarito desse ponto. Então, aqui, quando eu venho no papel, eu já tenho o gabarito do ponto. Então, eu posso, com o meu agulhão, com o tecido por baixo, para facilitar, eu posso, prende aqui, né? Fazer o gabarito. Então, eu lembro que no ponto, eu entro com a agulha aqui, furo. Entro com a agulha aqui, então eu furo. Mais um furo aqui e outro aqui. E faço toda essa sequência. Sempre fazendo no papel vegetal, quando tiver dúvida desse gabarito. Se você lembra do desenho e sabe que vai acertar na perfuração dos furos, por exemplo, ponto pluma, então não precisa fazer o gabarito. Desenha no papel vegetal e faz a perfuração dos pontos. Ok? Feito isso, eu vou mostrar aqui para vocês como que nós podemos iniciar. Então, apenas naqueles furos que eu já fiz, para vocês terem uma ideia da tranquilidade que é realizar isso. Então, aqui nesse ponto creta aberto, eu viro para encontrar o ponto de entrada, fica mais fácil, né? E vou. Lembrando, ponto creta, jogo para a direita, entro aqui, segura a linha para lá. E volto aqui. Voltei aqui, venho para baixo. De novo, linha para a direita, entro no ponto aqui. É diferente do fazer no tecido, onde você pode ir dobrando e acelerando esses processos. Aqui não dá para dobrar o papel, porque senão amassa. Então tem que ir pontinho por pontinho, com paciência e aproveitando essa possibilidade nova de suporte. E seguimos, fazendo vários pontos. Depois eu mostro para vocês quando eu tiver finalizado. Outra possibilidade, como eu falei, eu escolhi aqui uma imagem colorida, então vou reforçar com linhas escuras pontos que eu acho interessante realçar. Aqui, trabalho com bastante colorido. Eu optei por valorizar a vegetação. Então, depois vou trabalhar com linhas coloridas aqui. Mas quero mostrar para vocês também uma outra possibilidade. Por exemplo, um papel que não tem nenhuma imagem, tem apenas uma cor. Qualquer cor, inclusive. Então, eu posso fazer o seguinte. Colei uma faixa de tecido aqui, só para ter uma ideia, só para ter uma motivação. E a partir desse tecido, fiquei pensando o que fazer. Então, tive uma ideia.
Eu vou fazer com que esses círculos, essas bolas e esses pontos venham para cá com o meu desenho. Então, de novo, ponho o papel vegetal, prendo para não ficar escorregando e venho com, pode ser uma caneta, um lápis. Esse círculo, eu pretendo fazer vários círculos aqui. Se facilitar, neste caso do desenho, pode usar uma régua. Então, faço um círculo aqui, outro círculo aqui, meio círculo aqui, porque depois eu quero fazer esse círculo se abrir e jogar essa bolinha para fora. E vou brincando. Vou brincando. E reparem, de novo, eu estou com um desenho aqui. Eu pego o agulhão, ponho o tecido por baixo e vou perfurar. Perfurar para deixar marcadinho onde eu vou entrar com a linha, neste caso, com a agulha. E vou brincando com isso em vários tipos de papel. Posso ir brincando com vários desenhos, posso fazer um desenho elaborado, bastante figurativo ou abstrato. Isso fica a critério de cada um de vocês, tá? Depois eu vou finalizar também, mas eu trouxe aqui para vocês uma possibilidade. Então, com a mesma ideia, peguei um tecido e, a partir da imagem do tecido, eu fui, por exemplo, alongando esses desenhos, alongando estas linhas, trazendo para cá e bordando sobre o papel. Neste caso, um papel já mais grosso, porque eu queria ver o avesso desses pontos. Isso depois vai se transformar num caderno, o que é uma boa opção também, certo? Então, vamos lá. Vamos bordar no papel agora. Vamos ao ponto pluma. Eu gosto de trabalhar o pluma com a linha na vertical. Ele é um ponto bem livre, mas nós vamos ter essa linha como referência apenas por uma questão didática. Então, eu entro um pouco abaixo ou acima do ponto, dessa linha, tanto faz, e agora vou trabalhar. Entro aqui, entrei na esquerda, então venho para a direita e volto para o risco. Eu posso fazer mais para cá também, mas o risco é o nosso caderno aqui didático. E puxo. A linha passando por cima deste elo que se formou. O próximo, se esse eu desci, este eu subo. Então, venho para cá, seguro com o dedão essa linha e volto lá para o meu risco. E puxo passando a linha por cima daquele elo que ficou. Mais uma vez, e volto para a linha. E sigo assim até o final. Curtiram? Gostoso, né? Nos dá muitas possibilidades. Hoje aprendemos o ponto pluma, aprendemos a bordar sobre o papel e na próxima tem mais novidades. Até lá!